Glória a Deus. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Hoje, irmãos, vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quero trazer em pauta o assunto que esta semana eu tratei com alguns irmãos aqui na minha casa. Alguns irmãos chegaram para mim com uma dúvida e questionamentos a respeito dos discípulos de Jesus nos dias atuais. O porquê que aqueles discípulos naquela época eram todos envolvidos de poder e havia cura e libertação através da vida daqueles homens. Foi um assunto muito bacana, um debate gostoso que tivemos aqui, à luz da palavra de Deus, e trouxe ali alguns esclarecimentos a eles, que nos dias atuais, meus amados, muitos e muitos milagres que antes, na época dos apóstolos, acontecia e não acontecem nos dias atuais, simplesmente pelo fato de que o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, foi deixado assim para trás. Vamos colocar dessa forma. Não todo, mas uma boa parte tem negligenciado a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 10, e versículo 1, Jesus chama os seus discípulos e dá-lhes a ele poder e autoridade para curar, libertar e ressuscitar os mortos aonde eles fossem. Louvado seja o nome de Jesus. E vemos, meus queridos irmãos, que nos dias de hoje, isso é um fato que acontece meio que aqui e acolá. Porém, essa autoridade foi dada a todos os discípulos, aos que ali estavam sendo enviados, aos 12 apóstolos, por assim dizer. Vemos que esses homens, eles aonde ia, Deus era com eles. Mas no assunto aqui que nós tivemos, eu esclareci para meus irmãos o seguinte, que aqueles homens, eles foram escolhidos a dedos para fazer ali o ide do Senhor. Foram homens chamados para aquele propósito, para manifestar ao mundo a glória e o poder do nosso Salvador Jesus Cristo. Embora nos dias atuais também podemos presenciar tudo isso, não apenas da parte dos discípulos de Jesus, mas também dos ministros de Satanás, como diz no livro também de Mateus, que Jesus ele vai dizer o seguinte, que nos últimos dias os ministros de Satanás serão revestidos de poder e farão cair até fogo do céu, se possível fora, enganará até os escolhidos. Jesus, falando essas palavras, estava ali despertando a igreja, despertando aos santos, para que não fossem levados por qualquer vento de doutrina, que não buscasse a Deus apenas pelas manifestações espirituais, mas sim as obras, pelo fruto daqueles que eram os chamados escolhidos de Cristo, os ministros do Senhor. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: e vós sereis conhecidos pelos vossos frutos, porque a árvore má jamais pode dar um fruto bom,
ou a árvore boa produzia um fruto mau. Jesus ele estava ensinando aos discípulos que eles tinham que ser semelhantes ao Mestre, revelando-se com misericórdia, amor e justiça. Aí em Atos dos Apóstolos, vamos ver apóstolo Paulo, maior ministro da época e doutrinador da Igreja do Senhor, exortando aos irmãos, os novos convertidos, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que vinham chegando para conhecer e confessar que Jesus Cristo era o Senhor, a observar com muita diligência o comportamento dos apóstolos. Porque ele vai dizer, irmãos, perseverai na doutrina dos apóstolos, porque eles aprenderam com o Senhor. E bom é que nós aprendamos com eles. E vamos ver, meus queridos irmãos, que verdadeiramente esses homens que foram escolhidos e revestidos de poder, esses homens tinham uma vida de integridade, de um caráter excepcional. Eles não eram homens dados ao dinheiro, nem tampouco dados à vanglória. Eles não deixavam ser idolatrados e nem tampouco se idolatravam, como os grandes pregadores ou como os grandes homens de Deus. Andavam com simplicidade e humildade, como a gente consegue ler e compreender as Escrituras. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro recebia de seus irmãos grandes ofertas, porque alguns vendiam as suas propriedades, no caso aqui, herdades, e depositava o valor todo nos pés dos apóstolos. E o apóstolo, por sua vez, compartilhava com toda a igreja em partes iguais. Então nós temos aqui 2 pontos para podermos meditar. O primeiro é ao pé dos apóstolos, que muitas pessoas distraem todo dízimo e oferta à casa do tesouro, como alguns grandes pregadores ministram a palavra do Senhor, induzindo os irmãos ao erro, fazendo com que esses irmãos venham trazer a oferta e dízimo a um templo feito por mão de homens. Então, o apóstolo está aqui declarando que os irmãos traziam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, não era no templo, era nos pés dos apóstolos. Só que esse homem de Deus, como ele era verdadeiramente um homem de Deus, não era dado ao dinheiro e nem tampouco se gloriava de ser um homem de Deus. Ele compartilhava com seus irmãos, com a igreja, quer dizer, igreja, ele compartilhava com a igreja e compartilhava com os irmãos. Porque a igreja, meus amados irmãos, a igreja somos nós. Somos nós simplesmente a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo e a morada do Senhor. Nós somos ministros de Cristo. Não é um ministro de Cristo. Todos vós sois os ministros de Cristo. Todo aquele que tem a sua fé coerente, convicta em Cristo Jesus, irmãos, ele não é apenas um homem qualquer, ele é o servo de Deus, ele é o filho do Senhor, ele é o ministro de Cristo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. Tudo isso é você que teve a sua vida transformada pela palavra do Senhor Jesus Cristo. É você que teve a sua vida renovada pela palavra do Senhor. É você que negou-se a si mesmo, deixando a sua forma pecaminosa para andar numa vida de santidade e comunhão com Deus. Então é você o templo e a morada do Senhor. Compreenda isso. Então, irmãos, quando você começa a buscar ao Senhor, quando você começa a invocar o Senhor, e o Senhor ele vem e enche você com o seu Espírito Santo, então, irmãos, você está capacitado para sair ao mundo e anunciar ao mundo o poder do Senhor, anunciar a manifestação do Espírito Santo e ministrar cura, e ministrar libertação, e ministrar tudo em nome do Senhor. Tendo o cuidado, irmão, de não se gloriar disso, de não se achar melhor do que os demais. Porque nós somos iguais perante o Senhor. Nós fomos chamados para reinar com Ele.
Mas quando nós começamos a reinar em nós mesmos e enchendo-se de toda a autoridade que a nós nos foi dada, nós começamos a perecer. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, porque o Senhor o abaterá. Então, irmão, nós não temos que se gloriar de nada. Nós temos que se gloriar no Senhor, porque é nele que está a nossa força, é nele que está o nosso vigor, a nossa vida está no Senhor. Compreendemos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele diz: irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Compreendemos, meus irmãos, que ele não fazia mais a vontade dele. Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas ele obedecia fielmente à doutrina de Jesus, seguindo sempre no amor e na justiça, não se aproveitando de ninguém. Ele vai dizer: irmãos, eu poderia muito bem viver às custas dos meus irmãos, à custa da igreja. Porém, eu não faço. Eu não faço, irmãos, para dar exemplo. Eu trabalho, e aqueles que comigo também evangelizam também trabalham, para não sermos pesados a nenhum. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos diante, irmãos, de um povo muito sábio, um povo muito pastores de si mesmo, que apacentam unicamente a si e não a igreja do Senhor. Porque os apóstolos, irmão, eles permaneciam realmente na doutrina do Senhor. E tudo quanto eles adquiriam, eles compartilhavam uns com os outros, para que todos tivessem o mesmo privilégio. E assim seguiam fielmente na doutrina do Senhor. E por isso havia ali a manifestação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus era com eles e não havia no meio deles nenhum enfermo, porque todos eram curados pelo Senhor. Guarde esta palavra em seu coração, medite no Senhor, creia. Por mais difícil que esteja a situação, por mais complicado que esteja, continue crendo, meu irmão, porque Jesus é a nossa força, é Ele o nosso Redentor, o nosso baluarte, é Ele que vai nos conduzir ao Pai. E compreenda, Jesus disse: se o mundo vos rejeitar, primeiro ele rejeitou a mim, pois aqueles que amam o mundo não amam a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que a paz do Senhor seja sobre cada um dos meus irmãos. Amém.